E aí, de cara inchada ainda, a voz quase não saindo, tava ali, né, dormindo, parece que vai chover. Eu queria fazer uma rápida reflexão sobre algo que eu tô meditando com Deus aqui no meu momento de oração, de busca. Eu achei muito interessante porque eu achei um livro, né, que ia ser jogado fora. Meu irmão ia jogar um livro fora, eu peguei pra mim, um livro de pregadores, achei maravilhoso. E o que eu tenho aprendido aqui é que esse pregador, ele fala pra gente estudar a Bíblia, né? E aí ele fala que tem pessoas que querem falar mensagens apenas decorado da internet. Às vezes vai assistir vídeo para decorar o que o outro falou, mas a realidade é que a gente não pode fazer uma mensagem baseada no que o outro falou. A gente tem que meditar na mensagem antes e tem que entregar nossa mensagem para o Senhor. E eu gosto de meditar na Bíblia antes, né? Para saber o que eu vou falar. E quando a gente fala algo que o Espírito Santo coloca na nossa boca para ser transmitida para alguém, ela não vem da gente, ela vem do próprio Deus. Porque toda mensagem de Deus é inspirada por Ele mesmo, não vem de nós. E isso que eu tenho aprendido muito ao ler a Bíblia. E esse pregador que ele fala pra gente estudar a Bíblia, ele fala até pra gente não andar de qualquer jeito. Ele fala pra gente ter cuidado, a gente tem que andar de forma sábia, tem que andar de forma prudente. Pois lá em Efésios 5 e o versículo 15 vai falar isso. Eu até abri a Bíblia e que diz assim, deixa eu ver se eu tô em 1 Pedro, mas lá em Efésios 5 e 15 fala pra gente andar de forma prudente e não como os nécios. E continuando, né, sobre o que eu estava falando, sobre a gente andar de forma prudente. Eu tinha saído ali, tive que cortar o vídeo porque chegou alguém. Voltando ao foco, fala que os nécios, eles não sabem andar de forma prudente diante do Senhor. Eu até anotei aqui, né, uma pessoa tola, que não tem conhecimento, a pessoa totalmente ignorante, que não procura se aprofundar na palavra do Senhor e que não anda conforme a Bíblia ensina. Então a gente tem que ter cuidado para andar conforme a Bíblia nos ensina. A gente tem que seguir os mandamentos do Senhor. É por ela que a gente deve analisar a nossa vida, é que a gente deve analisar nossas atitudes, para a gente ver se está andando de acordo com a vontade do Senhor. E inclusive sobre isso que eu estou comentando aqui, no livro que eu estou lendo do pregador, ele fala exatamente sobre o cristão que almeja e que deseja ser ungido, que deseja ter sabedoria, ele deve se basear lá no Salmo 1. Eu até já deixei aberto a Bíblia aqui, ó. Vamos meditar aqui, vamos ver o que está escrito no Salmo 1. Ele é tão conhecido, mas às vezes a gente não põe ele em prática, né? Mas vamos ver. Diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Você já percebe que no primeiro versículo ele está falando do varão que não se assenta na roda dos ímpios. Está falando daquele varão que é separado, que anda na presença do Senhor. Vamos continuar. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. É exatamente aquilo que eu acabei de falar, né? Ele não está no meio dos ímpios. A gente sabe que o cristão é diferente. O cristão não pode estar no meio de pessoas que não vão lhe agregar nada na sua vida espiritual, no meio de pessoas mundanas. A gente sabe que as pessoas são carentes de Jesus, elas precisam de Deus, as que não foram alcançadas precisam conhecer o Evangelho, né? E por isso que a gente precisa até ter bom comportamento cristão e precisa falar de Jesus para que elas queiram entrar e confessar o nome de Jesus. Então a gente tem que ser exemplo. É por isso que nós não podemos andar junto com o ímpio. A gente não pode se assentar na mesa dos escarnecedores.
A gente tem que querer estar com o Senhor, a gente tem que querer estar com Deus, a gente precisa almejar, obter o melhor da presença do Senhor. Porque aqueles que almejam estar com Deus, o versículo 2 até vai dizer que eles têm o prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e noite. Então, o cristão, o que deseja estar com Deus, ele medita na Bíblia de manhã, de noite, medita, não importa o horário, ele está lá sempre meditando, porque ele quer ter sempre momentos com o Senhor. E aqui no Salmo 1, né, ele vai dizer, no versículo 3, que esses que meditam na lei do Senhor, eles serão como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Então o Senhor conhece quem é justo e ele conhece quem é ímpio. Então o justo, ele é separado do ímpio. Então cada um, eles fazem um percurso diferente, né? Os ímpios, eles não prosperam, mas o justo, ele prospera, porque ele vive na presença do Senhor. Aqui o versículo diz que a pessoa será uma árvore frutífera, a pessoa vai dar frutos para o Senhor. Por quê? Porque ele está ligado na videira, que é Jesus. Então fique com essa mensagem, que você fique todos os dias com o Senhor, que você escolha estar na presença dele, que Deus te abençoe.